Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal que está aí em cima, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Karine Ferrari, sou arquiteta de soluções na AWS, faço parte da comunidade técnica de containers. Hoje eu estou aqui com meu amigo Pedro, que também é arquiteto de soluções. Quer se apresentar, Pedro? Bom, obrigado, Karine. Prazer, pessoal. Sou o Pedro, sou arquiteto de soluções na AWS também. Hoje eu atuo para empresas de software, para clientes ISV na AWS e tenho essa especialidade também, assim como a Karine, faço parte da comunidade de containers dentro da AWS. Legal. Então vamos começar, né? A agenda hoje é para a gente conversar um pouco sobre Carpenter em Queda, no contexto de reduzir custos e aumentar a eficiência. Bom, alguém aqui já conhece ou já trabalhou com Carpenter ou com Queda? Estou vendo algumas mãozinhas levantadas, mas é muito interessante que a gente tem muito espaço ainda para levar, né, esse assunto nas empresas. Afinal de contas, reduzir custos é um dos parâmetros, né? É um ponto que muitas empresas querem falar hoje em dia, né? Afinal de contas, não só em termos de reduzir custos, mas também aumentar a eficiência do uso, né, dos recursos, seja em nuvem, seja no ambiente on-premises. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre como que a gente pode trabalhar com essas duas ferramentas para esse propósito. Bom, e para começar, a gente tem algumas estratégias para otimizar os nossos recursos. Uma delas, right sizing, que é basicamente você utilizar os recursos do tamanho certo, do tamanho que você precisa, recursos computacionais, mas também essa estratégia de otimização de custos, ela abrange também o nosso hardware, ou seja, a gente fazer escolhas inteligentes, por mais que a gente trabalhe com virtualização, por mais que a gente trabalhe com nuvem, por exemplo, a gente tem uma série de instâncias computacionais otimizadas que a gente consegue escolher e, com base nessa melhor escolha, a gente consegue ter uma eficiência melhor também. Além disso, a gente tem opções de compra, né? É muito comum nos provedores de cloud oferecerem reservas de instâncias ou até mesmo planos de comprometimento, do qual você consegue obter uma redução, um desconto no uso da sua infraestrutura. E escalabilidade. Escalabilidade também é muito importante em termos de redução de custo, porque nem sempre a gente precisa ter uma infraestrutura muito grande funcionando a todo momento, né? Diferente do modelo on-premises, que muitas vezes a gente provisionado baseado no pico, aqui, pensando mais num ambiente mais otimizado, a gente pode trabalhar com estratégias de auto-scaling para obter essa melhor eficiência. Bom, e como a gente está falando aqui de Kubernetes, de containers, como que a gente pode, então, monitorar os nossos recursos para que a gente possa otimizar e implementar todas aquelas 4 estratégias? Seria muito bom se a gente tivesse ferramentas para nos ajudar a fazer isso. Afinal de contas, a gente tem muitas opções de escolha, né? E essas opções também a gente precisa fazer baseado em estatísticas, baseado no que for melhor para o nosso workload. Afinal de contas, cada workload tem características diferentes. Tá? E dentro dessa monitoração e acompanhar a otimização de infraestrutura, a gente precisa entender se a gente está usando apenas uma família de instâncias. Como eu comentei, tem vários tipos de instâncias otimizadas para computação, para memória, para I/O. Então, a gente entender se a família que a gente está usando é adequada para aquele meu workload, especificar também dentro de configurações, de parâmetros, se a gente está dentro do que é esperado, ou se a gente pode obter um melhor retorno ali da minha infraestrutura. E aí que a gente começa, então, a falar sobre o Carpenter. Bom, já vi algumas mãozinhas levantadas, pessoas que já utilizam o Carpenter, mas a ideia, então, é a gente aprofundar um pouco sobre como que a gente pode usar o Carpenter como um aliado para redução de custos. Bom, começando pelo conceito, né? Como que surgiu o Carpenter e qual que é o problema que ele vem resolver, né? O Carpenter é um projeto open source, né, desde 2021, que veio aí para trazer uma alternativa ao autoscaling do Kubernetes. Até então, o que a gente tinha disponível era o cluster autoscaler, que basicamente, quando a gente tinha uma determinada quantidade de pods pendentes e a gente precisava provisionar esses pods, né? Muitas vezes a gente chegava no limite do nosso cluster, no limite computacional que a gente tinha provisionado para aquele cluster. E aí que surge, então, a necessidade da gente escalar os nós do Kubernetes para que a gente possa abrigar aqueles pods que ficaram pendentes.
A ideia é que mais para frente a gente fale também sobre o scaling dos pods. Mas focando primeiro no scaling da infraestrutura, a gente tem, então, o cluster autoscaler, que, baseado ali na quantidade de máquinas, né, e nos tipos de instâncias, muitas vezes a gente, para trabalhar com um cluster heterogêneo, ou seja, misturar mais de um tipo de família, a gente ser mais eficiente nessa escolha, a gente encontrava um cenário como o que a gente tem aqui nessa primeira figura do cluster autoscaler. Então, para cada tipo de máquina, eu precisava ter node grupos distintos e gerenciar isso de forma manual. E isso não era uma atividade trivial. Se você tem um cluster com vários tipos de instâncias diferentes, para que você consiga trabalhar de uma forma eficiente, você tinha que gerenciar manualmente cada um desses autoscaling grupos distintos e ter toda a manutenção, né, necessária para conseguir manter esses nodes. A ideia do Carpenter é a gente ter uma nova alternativa para que a gente consiga trabalhar com workloads mais eficientes, baseados na necessidade que você tem naquele momento. Então, isso deixa, né, de trazer essa carga operacional dos times, de gerenciar node grupos distintos, para trabalhar com uma ferramenta que vai escolher o melhor tipo de instância baseado no que você está precisando naquele momento. Bom, aqui a gente já começa a falar de eficiência e de redução de custos. Afinal de contas, com mais de 800 tipos de instâncias que a gente tem disponíveis, né, nos provedores de cloud e na AWS também, fica difícil da gente escolher, né, e da gente ser eficiente a todo momento. A gente precisa de uma ferramenta que automatiza essa escolha baseado naquilo que eu estou precisando naquele momento. E o Carpenter vem para endereçar justamente isso. Um outro ponto é permitir para que os times trabalhem com infraestruturas mais eficientes no sentido de processamento, né? A gente sabe que existem hoje uma disponibilidade de servidores com processadores Graviton ou com processadores ARMS, que ele consegue ter uma maior eficiência, uma maior performance na escolha ali do seu ambiente, né, para rodar os seus containers, os seus workloads, mas nem sempre as aplicações estão preparadas para rodar nesse tipo de processador. Então, uma ideia uma boa prática, né, que a gente fala para os times, para que permita que você trabalhe com esses tipos de arquiteturas diferentes, é você construir uma esteira que seja flexível o suficiente para que você consiga trabalhar, mesmo com instâncias, né, máquinas x86, mas também com que permita que você faça o deploy dos seus workloads em instâncias ARM64. Então, isso ajuda muito a gente falar em termos de automação. Mas e o Carpenter? Como que ele provisiona os nós e como que ele é diferente do cluster autoscaler que a gente tinha no modelo anterior ali no Kubernetes? Basicamente, o pod scaling ele é feito pelo HPA, e a gente vai aprofundar um pouco mais isso na conversa sobre o QEDA, mas quando a gente chega no limite de recursos que a gente tem disponível no nosso cluster, a gente vai entrar no status de pods pendentes. E aí que entra o Cluster Autoscaler. O Cluster Autoscaler ele vai ter uma integração nativa com o Autoscaling Group, e baseado nesse Autoscaling Group, onde você vai definir ali as suas métricas para escalar, né, os seus nós, ele vai acionar, então, a API desse Autoscaling Group para provisionar a instância de acordo com o que você precisa. Lembrando que, para cada tipo, né, de instância e famílias diferentes, nesse modelo do Cluster Autoscaler, você precisa gerenciar node grupos distintos. Qual que é a diferença do Carpenter e como que ele consegue ser mais eficiente, não só na escolha da melhor infraestrutura, mas também ser mais rápido para entregar essas máquinas, essas instâncias? Bom, primeiro que o Carpenter ele não depende dessa API do Autoscaling Group. Então, perceba que ele corta um caminho, e isso é muito importante quando a gente fala, principalmente em agilidade, para que a gente consiga entregar esses nós da forma mais rápida possível. E, além disso, né, a API que ele vai acionar nesse momento de autoscaling é a API do EC2 Fleet, no caso aqui de AWS. O que significa isso? Significa que, além de cortar o caminho, ele já consegue também ter acesso a essa API, que ela é mais rápida na hora de provisionar a minha instância EC2.
Então, só de cortar esse caminho, além de ser mais eficiente ali na escolha dos recursos, eu também consigo disponibilizar os nós de forma mais rápida. E como que o Carpenter, então, vai provisionar esses nós? Bom, então imagina que eu tenho um cenário onde eu comecei a escalar os meus pods e eu entrei, então, no estado de pod pendentes. Por quê? Dentro da minha infraestrutura, eu não tinha mais recurso disponível para abrigar aqueles nós. A gente sabe que o componente responsável por olhar, né, para a capacidade do nosso cluster e gerenciar onde que aquele pod será provisionado é o scheduler. Então, nesse cenário, dessa imagem que a gente tem aqui, imagina que eu tenho 5 pods pendentes. Dentro da minha capacidade existente, o scheduler conseguiu abrigar 2 deles, 2 desses pods. Mas eu ainda tenho 3 pods que estão pendentes. O que vai acontecer com base nisso? O Carpenter vai olhar, então, para essa fila de pods pendentes e ele vai provisionar o que a gente chama de capacidade just in time. O que significa isso? Ele vai provisionar uma máquina do tamanho que eu preciso para atender aqueles pods. Mas como que o Carpenter sabe qual é o tamanho da máquina e o que os pods precisam? Ele vai fazer isso baseado nos requests que você vai definir ali no seu deployment, que é aquela capacidade mínima que você precisa para rodar o seu workload. Então, com base nos requests do seu pod, o Carpenter ele vai olhar para esses pods não agendados e vai provisionar uma máquina do tamanho que você precisa. Como que ele vai fazer isso? Bom, a gente já está muito acostumado no Kubernetes a lidar com os nossos objetos YAML. O Carpenter ele não é diferente disso. Mas ele vai fazer isso através dos node pools. Bom, e aí para a gente destacar aqui alguns parâmetros que são importantes para o Carpenter fazer essa escolha, escolher a instância computacional mais eficiente, a gente vai definir aqui através de alguns parâmetros. Por exemplo, Instance Family, nesse caso, eu estou determinando quais são os tipos de famílias que eu quero trabalhar. Ou seja, dentro da infinidade daquelas 800 instâncias que eu tenho disponível no provedor de cloud, eu não quero trabalhar com todos os tipos. Então, aqui você já começa a especificar qual a flexibilidade que o Carpenter pode ter na hora de escolher os seus recursos. Além disso, a gente pode utilizar o operador not-in. O que significa isso? Significa que o Carpenter ele não vai escolher instâncias desse instance size, nano, micro, small. Ou seja, aqui você já consegue flexibilizar essa escolha de computação para que ela seja mais eficiente para o que você precisa. Além disso, a gente tem também a escolha das zonas. Então, você pode escolher as 3 zonas de disponibilidade, por exemplo, do seu provedor de cloud, ou determinar que o seu workload seja provisionado numa instância, numa AZ específica. E flexibilidade de computação. Como a gente falou, hoje em dia, uma boa prática é você deixar o seu workload, sempre que possível, flexível para provisionar em instâncias x86 e instâncias ARM também, para que você tenha uma maior eficiência de processadores e também aumentar questões de sustentabilidade na sua escolha. E a gente tem também, e eu acho que esse é um grande ouro aqui do Carpenter, muitos clientes ficam com receio de utilizar instâncias spot, porque as instâncias spot elas podem ser interrompidas a qualquer momento. Bom, o Carpenter ele ajuda os clientes que pretendem trabalhar com esse ambiente mais heterogêneo, né, com máquinas on-demand e spot, e quando você determina essas 2 possibilidades, o Carpenter ele sempre vai priorizar o spot, porque o Carpenter ele é focado em otimização de custos. Poxa, mas e como que eu lido, então, com as interrupções que podem acontecer no spot? Essa é uma dúvida que muitos clientes têm e que acabam, muitas vezes, refletindo se eu posso ou não usar o spot em ambientes produtivos e em ambientes mais críticos. O Carpenter ele tem um mecanismo nativo para lidar com essas interrupções do spot. Ou seja, o aviso de quando uma máquina spot ela vai ser interrompida, ele chega, né, com uma antecedência ali de 2 minutos, 1 minuto e meio. Isso vai gerar um evento no Event Bridge, e baseado nesse evento, o Carpenter vai entender que ele precisa aprovisionar uma nova instância para substituir aquela instância spot que vai ser interrompida. Então, isso facilita muito aos times a adotarem essa tecnologia. Além disso, o Carpenter permite também que você trabalhe com mais de um node pool. Node pool é aquele YAML que eu acabei de mostrar para vocês. Poxa, mas eu quero ter mais de um node pool, eu tenho equipes diferentes, eu preciso gerenciar um isolamento específico para um workload. Você pode trabalhar com mais de um node pool. Você pode trabalhar com múltiplos, de acordo com a finalidade que você precisa.
seja para isolar aquelas aplicações que precisam de um hardware mais caro, de aplicações que eventualmente não precisam, né, desse tipo de recurso, seja por um isolamento de segurança, ou até mesmo para separar os times e separar ali quais times têm ou não permissão para provisionar nós com algumas características. Interessante também que você pode fazer uma estratégia, né, de node pool baseada em peso, onde ele pode priorizar, por exemplo, você definir uma determinada pontuação ali para que o Carpenter ele prioriza, por exemplo, nesse caso, eu quero distribuir o meu ambiente 70% on-demand, 30% spot, ou então quero trabalhar ali com reserva de instâncias, savings plans. Através desses pesos, você consegue priorizar como que o Carpenter ele vai trabalhar quando você tem mais de um node pool definido, né? E aí, o que tiver maior peso, ele vai priorizar naquele momento. Então, isso é bem interessante para que você consiga trabalhar ali com estratégias diferentes de como que o Carpenter pode atuar dentro do seu cluster. E a otimização, né? Bom, já falamos que o Carpenter ele vai escolher a instância mais eficiente, a instância mais barata que você precisa naquele momento baseado nos requests. Mas e a otimização? A gente sabe que muitas vezes a gente encontra um ambiente como esse. Ou seja, eu escalei tudo o que eu precisava, mas passou um tempo, meu ambiente voltou ao normal. E talvez eu não precise de tantas máquinas quanto eu tinha provisionado antes. O Carpenter ele tem um mecanismo de consolidation, do qual ele consegue consolidar mesmo, né, as máquinas e deixar o seu ambiente mais eficiente. Então, imagina que nesse cenário aqui, eu tenho 3 máquinas que está sobrando recursos. Ou seja, tem um pod aqui pequenininho, rodando em uma, outro pod rodando em outra. Como que eu faço para trabalhar de uma forma mais eficiente? Você pode especificar uma política de como que você quer que o Carpenter vai consolidar os seus recursos, seja quando a máquina estiver vazia ou quando a máquina estiver subutilizada. E olha que interessante. Nesse caso, ele vai, então, ele entendeu que tinham 2 instâncias que estavam com menos recursos, né, do que o necessário, e ele vai consolidar, vai fazer o provisionamento desses pods para que eles fiquem juntos em uma única máquina e você tem uma eficiência de custo. Afinal de contas, a gente paga pela máquina cheia, então não tem sentido você trabalhar com máquinas que estão grandes demais para comportar aqueles pods. Além disso, você pode cair nesse outro cenário, do qual, mesmo consolidando, mesmo levando esse único pod para lá, você ainda vai ficar com uma máquina grande o suficiente, né? Que você não precisaria de uma máquina daquele tamanho. E o Carpenter ele consegue otimizar também para que, em vez de uma máquina M5X Large, muitas vezes uma máquina M5 Large, ou seja, uma máquina menor, consegue comportar melhor aqueles 2 pods, né, nesse cenário aqui que a gente precisa. Então, ele sempre vai buscar por otimizações, ele sempre vai buscar para que você trabalhe de uma forma mais otimizada. Mas ainda assim, a gente ouviu, né, de vários clientes ali na comunidade que, poxa, o consolidation ele é legal, mas ele pode trazer um risco para o meu ambiente. Então, existem algumas formas de você configurar um controle dessa disrupção, para que ela aconteça, por exemplo, numa determinada porcentagem dos nós gerenciados pelo cluster. Poxa, eu não quero que o Carpenter fique o tempo todo desprovisionando as minhas máquinas, fazendo esse consolidation. Então, tem algumas estratégias que você consegue utilizar sobre como que essa política de consolidation ela vai trabalhar. Seja definindo expiração desse pod, seja definindo qual vai ser o consolidation policies. Você pode, por exemplo, implementar que o Carpenter ele não vai fazer o disrupt dos nós em um determinado horário, o horário de trabalho, aqui das 9 às 18. Então, ele tem muita flexibilidade para que você continue trabalhando com o ambiente otimizado, mas ainda assim aplicando políticas para não gerar um descontrole dentro do seu ambiente. Bom, mas aqui a gente falou bastante sobre os nós. E aí eu queria que o Pedro falasse um pouco agora como que a gente pode ser eficiente nos pods também. Boa. Obrigado, Karine. Bom, a gente entendeu então a parte de autoscaling do cluster, de infraestrutura. Então, só falamos até agora de camada de infraestrutura. Por que não a gente combinar também com alguma ferramenta, né, open source, assim como o Keda, para a gente trabalhar em conjunto com o Carpenter e mesclar, né, ter o melhor de eficiência para o nosso cluster Kubernetes. Então, a gente vai entender um pouquinho de como que
funciona, né, o QEDA, algumas características, algumas features, e como que a gente consegue acoplar ele juntamente com o Carpenter para ter o melhor resultado aí lá na frente para o nosso cluster. Então, a gente viu a parte do Cluster Autoscaling, né, falando de infraestrutura. A ideia aqui, só trazer os conceitos básicos que a gente tem hoje no Kubernetes. Quando a gente fala de camada de aplicação, a gente tem duas principais maneiras ali de escalar a nossa aplicação, o HPA e o VPA, para a gente escalar os recursos ali de forma horizontal ou vertical. Normalmente não é sempre esses cenários que a gente precisa ou demanda escalar a nossa aplicação. Então, por isso, a gente acaba tendo outras abordagens, como escalar a nossa aplicação baseado em eventos. E aí que entra o QEDA, tá? Então, o QEDA é o Kubernetes Event Driven Autoscaler, onde hoje apresenta, se eu não me engano, mais de 72 scalers, que a gente chama, que são Custom Resource Definition também, e fazem parte da extensão do Kubernetes para poder escalar baseado em diferentes sources, onde a gente consegue trabalhar, seja com um tópico do Kafka, uma fila do SQS, um banco de dados e assim por diante. O QEDA, ele trabalha em conjunto com o HPA. A gente sabe que o HPA, normalmente, ele é baseado em escalabilidade de CPU e memória, mas a gente tem também a possibilidade de criar custom metrics para que a gente consiga escalar o HPA. Mas quando a gente parte para o cenário de necessidade de ter algo mais granular, algo mais factível para escalar baseado em outros sources de eventos, a gente tem o QEDA para nos auxiliar nessa jornada. O QEDA também ele atua como um metric server, a gente vai entender um pouquinho mais da arquitetura do QEDA à frente, como que ele funciona, para trabalhar em conjunto diretamente com o HPA. Ele não substitui, mas trabalha em conjunto. Legal? Para a gente entender um pouco mais da arquitetura, então, a gente tem essas três principais APIs dentro do operator do QEDA, tá? E como que funciona isso? Admission Webhooks, obviamente, vai fazer toda aquela questão de Admission Controllers para fazer a validação, mutation, validation, etc. A parte de Scaler, que vai ficar responsável por se comunicar com o External Source, ou seja, o meu Source, que vai ser o meu SQS, vai ser meu Kafka, vai ser um banco de dados, vai ser uma métrica customizada do Prometheus, por exemplo, que eu estou customizando para escalar minha aplicação baseado nisso. O controller vai, obviamente, fazer toda a gestão da comunicação entre essas outras APIs e o Source também. E aqui a gente tem o Metric Adapter. O porquê disso? O HPA, ele não consegue entender por padrão uma métrica customizada. Ele não sabe o que é um evento vindo do SQS. Ele não sabe o que é um evento vindo, uma métrica vindo customizada do Prometheus. Para isso, essa API aqui do QEDA, ela vai fazer a adaptação dessa métrica customizada, desse evento. Com base nisso, ela vai traduzir para a linguagem que o HPA consiga entender. Com isso, ele trabalha em conjunto com o HPA para que seja provisionado um novo pod da minha aplicação lá no final do dia. E, obviamente, se comunicando, como a gente está falando de um CRD, vai se comunicar com o API Server também, para poder ter as validações necessárias dentro do meu cluster. E aí, trazendo aqui, hoje a gente vai trazer dois principais Scale Objects para vocês, que o Scale Object é o nosso Custom Resource Definition, que o QEDA utiliza para a gente fazer as configurações necessárias baseados nos nossos Event Sources. E trazendo como exemplo aqui o Amazon SQS, onde a gente tem alguns parâmetros aqui que a gente consegue setar para determinar o tamanho mínimo e tamanho máximo que a gente quer replicar, que ele pode, obviamente isso está ligado com o HPA também, e define o trigger também, passando a URL, passando o tamanho da fila, ou seja, eu consigo configurar também a questão de pooling na minha fila. Eu quero que a minha aplicação escale, por exemplo, com base em 5 mensagens que estão chegando, ou num batch de 10 mensagens da minha fila, e assim eu consigo ir escalando sucessivamente a minha aplicação. Um outro ponto aqui, trazendo ainda do SQS, é o legal que a gente consegue configurar então esse intervalo de pooling para ver qual é a frequência de tempos que eu vou bater na minha aplicação. Vai bater lá no SQS e vai ficar fazendo o pooling das mensagens para trazer para o QEDA em conjunto. E aqui, obviamente, as definições de configuração do trigger, qual que é a região, qual que é o tamanho da minha fila e assim por diante. Ponto importante aqui, a Identity Owner Operator, quando a gente seleciona essa opção, a gente está dizendo que eu não quero que as permissões da minha aplicação em si, do pod da minha aplicação, fale diretamente com o serviço do SQS. Eu estou passando a responsabilidade aqui
para o operador do KEDA. Ou seja, quando eu vou configurar a minha Service Account no KEDA, eu tenho que falar que a Service Account do operator do KEDA tem as permissões necessárias para se comunicar com a fila do SQS, na minha IRCA, que é a IAM Role for Service Account. Mas essa feature aqui, se eu não me engano, a partir da 2.13 ou 2.12, ela está sendo deprecada e ela vai ser retirada na versão V3 do KEDA, se eu não me engano. Tá? E aí, a recomendação é que a gente acaba utilizando um outro Custom Resource Definition, que é chamado de Trigger Authentication, que aí é onde a gente vai configurar toda a parte de autenticação com aquele serviço da AWS, seja um SQS ou um DynamoDB, etc., para fazer os controles de forma granular na autenticação ali com o KEDA. Tá? Um ponto importante também é que aqui acontece a magia de redução do custo do KEDA. A gente viu lá do Carpenter que ele tem várias funcionalidades, várias features para auxiliar a gente na questão de redução de custo, mas o KEDA também consegue otimizar recurso computacional para a gente, conseguindo escalar aqui para 0 nessa feature chamada Idle Replica Count igual a 0. Essa feature em si, ela só consegue trabalhar com um número 0, ou seja, o meu número mínimo de tarefas precisa ser maior sempre do que o número de idle count. O porquê disso? Se eu trabalho com essa feature desabilitada, ela é ignorada e o HPA ele não tem aquela questão de conseguir escalar para 0. Então, se eu não habilito isso, ou se eu tento colocar o valor 1, por exemplo, eu tenho conflito com o HPA e assim eu vou ter um problema lá na frente. Tá? Então, a ideia é que eu trabalhe com esse valor 0, quando não estiver chegando requisições na minha aplicação, um evento ali para ser consumido, o meu pod vai escalar para zero e assim, conforme for chegando as demandas, ele vai escalando novamente, baseado ali nas configurações que foram feitas. Trazendo aqui um outro exemplo também do Kafka, então eu posso escalar a minha aplicação baseado no Scale Object do Kafka também, passando aqui o nome do meu tópico, a quantidade o tamanho aqui do length threshold também, e qual que é a política de reset que eu vou estar trabalhando. E os outros parâmetros, reparem que são bem parecidos, questão de pooling, tempo de cooldown, mínimo e máximo, e também o idle replica count, que a gente consegue escalar para 0 também, consumindo via Kafka. E aí, só para a gente finalizar aqui, pessoal, trazendo um caso de uso. E esse caso de uso aqui, a gente já viu em vários clientes, trabalhando ali no dia a dia na AWS, e um caso bem comum é no setor financeiro. A gente pode pensar em transações bancárias, acontecendo diariamente, onde a gente tem uma fila do SQS, por exemplo, usuários mandando mensagem para essa fila de transações bancárias, por exemplo, onde esse pooling está sendo consumido já pela capacidade computacional já existente dentro do meu cluster. E aqui eu tenho o Carpenter na parte de infraestrutura e o KEDA atuando aqui como Metric Server e os controllers, falando diretamente com o HPA. Para a gente entender um pouco mais de como funciona esse processo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho lá pods pendentes, porque surgiu uma demanda maior ali dentro da minha fila. O KEDA ele vai falar com o HPA, o HPA vai deixar esses pods pendentes, o Carpenter vai olhar para isso e vai fazer o que a gente chama de Just-in-Time Provisioning Capacity, que é provisionar a capacidade ali em tempo real, baseado na quantidade de recursos computacionais que a gente está necessitando naquele momento. Ou seja, o Carpenter vai provisionar para mim sempre, um pilar, uma boa prática do Carpenter é provisionar sempre a menor instância e a mais barata para aquele momento, para atender aquela necessidade que você está precisando naquele momento. Então ele vai fazer essa forma para a gente, e aí vamos pensar que a gente está chegando mais mensagem, e aí com isso, tinha uma animaçãozinha, mas acho que não carregou, está chegando mais mensagem, e aí ele vai alocar agora esses pods que estavam pendentes na nova capacidade para a gente. E é um ponto legal de tudo isso, que a gente consegue mesclar os dois, tanto camada de aplicação, então, quanto camada de infraestrutura, e ter o melhor de otimização e eficiência para o nosso cluster Kubernetes. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação, pelo tempo de vocês. Obrigado.